boca, elas poderão definir o nosso futuro. O nosso destino pode estar nas palavras que nós pronunciamos. Todos nós que estamos aqui esta noite somos resultado do que nós andamos falando. Você fala que não vale nada, não vale nada mesmo. Mas se você fala que você vai vencer, que você é um vencedor, que você vai conseguir, que as coisas não ficarão da forma que estão, Deus dará sustentação às palavras que saírem da tua boca. Deus está esta noite nesse lugar para honrar tudo quanto você falar. O apóstolo Paulo, por ocasião dessa carta, o apóstolo Paulo estava preso, estava pagando por um crime que ele não cometera, estava pagando por crimes de acusação dos judeus de Jerusalém, estava saindo de uma prisão também, estava saindo de uma prisão de Cesareia, 2 anos numa prisão, numa masmorra de Cesareia, sem saber o porquê de estar nessa prisão. Depois saiu dessa prisão e foi levado para Roma. 7 meses gastaram-se para chegar a Roma. 2 anos preso numa masmorra de Cesareia. Agora, nas águas do mar Mediterrâneo, ele está sendo conduzido até Roma. Por quê? Porque não havia um tribunal dentro de Israel para julgar a causa dele. Ele era cidadão romano. E os hebreus queriam julgá-lo com base no judaísmo para matar Paulo. E os romanos, na época, o procurador de Roma, que estava na Judéia, no afã de preservar o Paulo, então ele mandou o Paulo para o tribunal, para o último tribunal daquela época, o tribunal superior, que era o tribunal dos romanos, que era o senado romano, que julgava essas causas complicadas, e era um cidadão romano. Ele sai pelas águas, leva ele pelas águas, gastaram-se três navios para chegar com Paulo. Satanás tenta matá-lo nas águas do mar Mediterrâneo. Um navio, as tábuas dele eram navios de tábuas velhas, antigas. As tábuas foram perdidas nas águas do Mediterrâneo. Outro navio naufraga. Paulo tem que nadar no braço. Imagine você, Paulo, nadando para não morrer afogado nas proximidades de Malta, da ilha de Malta. Ele nada muito, de noite, chovendo, vendavais nas águas do mar. O apóstolo Paulo nadando para não morrer afogado. Chega na ilha de Malta, vai ficar 3 meses na ilha de Malta, até aparecer uma outra condução para levá-lo, seria terceiro. Na ilha de Malta, Satanás tenta matá-lo outra vez mais, ser picado de cobra. Como estava sofrendo o apóstolo Paulo injustamente, até que vinha, chega um outro navio, eles pegam Paulo, manda um camarada manda ele lá para cima pro Senado. E quando ele chega no Senado, esperava-se que Nero César, que era o imperador romano da época, Nero César era o imperador e declarara dentro de Roma, em todo o império, Paulo é persona non grata dentro do império romano. Paulo jamais entrará aqui em Roma, e se entrar, será para morrer. Manda matar Paulo. Era Paulo e Pedro, que Nero César não gostava. E Paulo tinha um desejo muito grande de ir a Roma para conhecer a igreja de Roma, porque ele não conhecia os irmãos de lá. Não foi uma igreja fundada por ele. E agora Deus está levando Paulo para Roma por caminhos que Paulo não esperava. Por caminhos que ele não esperava. Ele era persona não grata. Quando ele bate diante do Senado, Nero César esperava que o Senado condenasse Paulo à morte. O Senado ouve o apóstolo Paulo, escuta o apóstolo Paulo. Paulo relata o seu histórico, o porquê de estar ali, conta a verdade. E havia, inclusive ele tinha nessa época provas testemunhais a respeito dele. E o Senado condena Paulo. Paulo é condenado a 2 anos de prisão. 2 anos de prisão, uma prisão aberta. Deus facilita as coisas para Paulo. Uma prisão aberta. Ele mesmo alugou uma casa. Ele mesmo alugou a casa. Podia receber quem quisesse nessa casa. Só que era um prisioneiro. Havia um soldado perto dele, acompanhando ele.
era plano de Deus também. Mas esse Paulo era extraordinário. Nem preso ele parava, nem prisão segurava esse homem. Tem homens de Deus, mulheres de Deus que não tem nada que segure. Não tem careta de demônio, não tem bico, não tem cara feia, não tem crente empurrado que não gosta dele. Não tem ninguém que pare essas pessoas. Tem pessoal aí que não tem medo, não. São pessoas destemidas. O poder que está nessa vida, você quer ver só uma coisa? O apóstolo Paulo, no capítulo 10, no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, ele usa uma frase, uma palavra, vamos lá, uma palavra em grego, o grego, ele fala sobre a força do poder de Jesus. Está lá, o versículo 10 é assim: a força do poder dele, a força do poder dele, Jesus. Lá no grego está escrito assim: esquios habitou o poder dele. Esquios. Você sabe o que significa esquios? Significa o seguinte, você não vai entender de imediato, não, vou te explicar. Significa o seguinte: esquios significa, porque ele está falando da força do poder dele em você, em mim, no crente. Ele está usando o termo esquios. Esquios significa possuir a autoridade e a força de um exército constituído. Vamos traduzir isso aqui? Vamos traduzir? Significa dizer que o que é que constitui o exército? O que é que forma o exército? Homens armados, canhões, metralhadoras, fuzis, revólveres, paióis, granadas, mísseis, contramísseis e tantas outras coisas. Homens armados até os dentes. Homens que quando marcha perto de você chega a dar susto, porque a forma como ele pisa no chão, o